estamos iniciando mais um programa da série Diálogos sobre a Vida. Eu, meu amigo Eduardo, comentamos aspectos da obra do grande Jiddu Krishnamurti. E o nosso tema de hoje, tanto quanto desafiante, é possível sermos nada? Por que ele pode parecer estranho? Porque a cultura dominante, ela cultua o ego, né? A autoimportância, o sucesso. Pode ver que os meios de comunicação estão o tempo todo ah, estimulando as pessoas a serem pessoas de sucesso. A questão da autoimportância também, as pessoas criam imagens delas mesmas, também dos outros, e muitas vezes elas se decepcionam porque as pessoas não correspondem às imagens, nem elas mesmas, e aí disso tudo resulta muito conflito na vida. Então a pergunta é possível viver sem um sentimento de autoimportância, sem querer necessariamente deixar sua marca, ser alguém? Todo mundo quer ser alguém, e provavelmente há uma grande ilusão nisso. Ao mesmo tempo, o ser ninguém ou ser nada, se for uma imagem projetada, será tão falsa quanto a imagem de ser alguém. No fundo, nós estamos falando sobre os mecanismos da nossa mente de estar projetando o tempo todo, julgando, criando imagens, rotulando, né? Pondo coisas, pessoas e situações, ora no pedestal, ora no lixo. E isso tudo nos impede de viver uma vida plena, uma vida em que a gente se relaciona com o que a pessoa está sendo no exato momento e não com a ideia que nós temos da pessoa ou com a ideia que nós temos de nós mesmos, né? Todo esse mecanismo do pensamento de formar ideias, imagens enaltecedoras ou depreciativas é extremamente nefasto e distorce muito, muito as relações. Então, quando se fala ou se pergunta, é possível sermos nada? Tem a ver com esse processo de imagens, porque a vida atual é toda baseada nisso. E até mesmo é um assunto que tem a ver com o nosso pensar, com a atividade incessante do pensamento. Porque se você quiser ter nada como produto de uma ideia, é como cultivar a humildade. A humildade não pode ser cultivada. Se a pessoa tem consciência de ser humilde, ela já não é humilde. Já é um rótulo, já é um sentimento de importância, já é um agregado, entre aspas, elogioso que ela está colocando sobre si mesma. Então, só no autoesquecimento, na renúncia ao eu, que pode haver verdadeira humildade. Então, a vida pode ser muito mais rica, mais interessante, as relações muito mais verdadeiras, se nós não nos relacionarmos através de imagens, nem exaltadoras, nem depreciativas, nem dos outros, nem de si mesmos, né? Então, ser nada não é jogar em si um rótulo de lixo, de desprezível, de insignificante. Não. É um estado de auto-esquecimento em que você não está preocupado consigo mesmo, não está envolto num sentimento de autoimportância, sou isso, sou aquilo, sou aquilo, né? Então, esse ponto sensível, extremamente escorregadio, que nós precisamos abordar hoje, Eduardo, porque é fácil falar, é fácil dizer, eu não sou nada, mas realmente
morrer para todo sentimento de autoimportância é algo que requer uma percepção mais profunda, né? Ou, em outras palavras, aquela consciência de que nós somos um grão de areia no universo infinito. Então não adianta se comparar com nada, nem com ninguém, porque a grandeza de tudo que existe será sempre infinitamente maior e por isso nós não devemos nem nos exaltar, nem nos depreciar e não fazer isso também em relação às pessoas. Edu, esse é meu chute inicial em relação ao tema. Eu passo para você perguntando: é possível sermos nada? Pois é, Marcos, essa é uma pergunta difícil, porque é muito complicado você se distanciar, vamos dizer assim, do seu eu, né? O- Nós temos uma tendência que é fruto da nossa educação, de todo o nosso aparato social, o ambiente que nós vivemos, em que o eu é valorizado. Nós aprendemos que nós temos que ser alguém, né? Essa é é a tônica da maioria dos ensinamentos que nós levamos das escolas, da universidade. Nós temos que ser alguém na vida. Enquanto, quando se fala, como o Krishnamurti fala, e você está trazendo que nós devemos ser nada, isso pode parecer uma coisa assim meio estranha, no mínimo, porque se a gente quer, se nós fomos preparados, condicionados para ser um profissional de destaque, sermos alguém que é amado, que é reconhecido, de repente você chega e fala, né, você deve ser nada, né? Isso parece um desafio que, que é quase, vamos dizer assim, desconectado da nossa realidade, porque a vida toda nos preparamos para ser alguma coisa. E nós temos uma vida muito autocentrada, por mais que nós venhamos a desenvolver, estudar teosofia, estudar Krishnamurti, meditar, mas a nossa vida ainda é muito autocentrada. Isso é algo perceptível, né? Nós temos que enfrentar essa realidade, que a nossa vida é autocentrada e nós estamos trabalhando isso através das nossas investigações e meditações. Então, eu queria trazer para vocês, como primeira matéria de nossa reflexão, uma frase do Krishnamurti que eu acho muito bonita. Ele dizia o seguinte: ser nada é essencial. Assim como um copo só é útil quando vazio, assim, somente quando se é como nada é possível receber a graça de Deus, a verdade e o que você quiser. Então, essa metáfora eu achei muito bonita, né? Quer dizer, um copo cheio não pode ser preenchido. Então, ele não tem mais utilidade como receptáculo, né? Um copo vazio, ele está aberto para ser preenchido. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela música acho que é do Chico Buarque, né? Um copo vazio está cheio de ar. Então, ele está vazio de água, né? Esse estado de vazio pleno é algo que é até difícil de ser concebido, mas, ao mesmo tempo, esse esvaziamento do nosso ser é a condição para que nós possamos ser preenchidos como diz o Krishnamurti, pela graça de Deus. Ele não costumava falar dessa maneira. Eu acho que esse texto deve ser antigo, porque nas falas mais recentes dele, ele não usava esse termo, né, de receber a graça de Deus, a verdade. Mas, no fundo, é isso mesmo, né? Você, quando está cheio de pensamentos, cheio de ideias, cheio de crenças, cheio de preconceitos, como é que você vai conseguir receber o novo? Né? Como é que você vai ser um receptáculo para a luz divina, para a graça divina?
A mente está cheia, então não há espaço, né? Eu lembro de uma historinha bem nessa linha de um grande doutor, um, um catedrático, né, um universitário que estava começando a estudar o Zen, aí foi visitar um mestre Zen no monastério, lá no Japão. E ele queria conhecer mais sobre o Zen. Mas ele já era uma pessoa muito estudada, com vários títulos, tal. E aí ele chegou, o mestre o recebeu e convidou para tomar chá. Lá no Japão, a cerimônia do chá é uma cerimônia muito tradicional, né? As pessoas têm essa, esse hábito, né, de receber os convidados com a cerimônia do chá. E tem todo um cuidado, né, na maneira que você pega a xícara, a concentração para tomar o chá. E aí o mestre pegou o bule e começou a preencher a xícara do convidado. Aí ele começou a derramar o chá, foi derramando o chá e o doutor lá, né, o catedrático, só olhando. E aí a xícara foi enchendo, enchendo, enchendo. Chegou uma hora que a xícara estava cheia, não cabia mais nada. E o mestre continuava a jogar o chá, né? Aí o chá escorreu, encheu o pires, e daqui a pouco começou a escorrer pela mesa. Aí teve uma hora que o doutor lá não se conteve e falou: Mestre, o chá está derramando. Aí o mestre parou, olhou para ele e falou assim: Você veio aqui tentando buscar, né, conhecimento, entender como funciona o Zen. Só que a sua mente está tão cheia como essa xícara. Como é que eu vou colocar mais chá nela se ela já está totalmente preenchida? Então, essa historinha tem muito a ver, né, com essa questão do preenchimento, né? Se a sua mente já está cheia, não há espaço para o novo, não há espaço para novas reflexões. Você já sabe de tudo. Você já estudou, já é um grande catedrático, né? Um grande doutor. E aí, quando você pensa que sabe, você fecha a porta para que o novo possa penetrar. E especialmente que o Krishnamurti chamou de graça divina, né? É aquilo que chega a você quando você está naquele estado de quietude, de abertura, e, e sem achar que você sabe alguma coisa, né? Tem aquela frase famosa, né, do Sartre, tudo que sei, que nada sei. Então, essa abertura para você se alçar uma condição de receber uma graça, receber uma luz nova, depende de uma postura mental. Postura essa que nós geralmente não estamos preparados. E eu acho que essa reunião de hoje é um convite para que nós venhamos a nos esvaziar, para que o nosso receptáculo, o nosso corpo, não esteja cheio na hora que a graça estiver presente. O que você acha, Marcos? Dois exemplos muito interessantes, né? O primeiro é que o copo vazio está cheio de ar, para mim é mais significativo, porque o ar é mais sutil do que o líquido, né? O ar é mais. O líquido é mais denso do que o ar. O pensamento, assim, a emoção é mais densa que o pensamento. Tanto que quando a emoção está afetada, o pensamento perde a lucidez, ele não consegue, né? Ao passo que quando a emoção está serena, aí o pensamento pode ocupar o espaço interno com lucidez, vamos dizer assim. Agora, quando o pensamento está turvo, né, essa inspiração, essa clareza de visão, essa percepção, essa intuição, né, esse ver agora no silêncio da mente, é mais sutil do que o pensamento. É uma dimensão criadora, uma dimensão de inteligência, uma dimensão de amor. É mais sutil, naturalmente mais sutil. Então, assim como o ar é mais sutil do que a água ou o líquido que pudesse preencher o copo,
Assim é o nosso espaço interior, que ele, se o mais denso entra, o mais sutil sai, né? Então você tem lá copo vazio. Na hora que você enche ele do líquido, o ar que ali estava sai, para que o mais denso penetre, né? Então a nossa consciência opera assim. Quando o emocional está afetado, ele interfere totalmente numa clareza de raciocínio, né? Ele deturpa o mental. Quando o mental também está perturbado, essas inspirações não vêm, essa graça divina não vem. Por quê? Porque o espaço interior ele está ocupado com algo que é mais denso, mais pesado do que esse outro nível de existência que nós estamos vivos em todos esses níveis ao mesmo tempo. Apenas a nossa consciência que fica presa aqui e acolá, né? Mas se nós percebermos o movimento do nosso pensamento, gerando desejo, gerando medo e turvando todo esse espaço interno, e impedindo essa clareza maior, essa percepção mais profunda, quando a gente aprende a lidar com ele, quando a gente aprende a amansá-lo sem gerar conflito, né? Quando a gente aprende a se esvaziar do pensamento, aí essa coisa maior, essa coisa que é criadora, que é bondade, que é sabedoria, ela vem a nós, né? E aí, o assunto do ser nada é exatamente isso, estar com a mente vazia de autopreocupação, que se eu sou isso, se eu sou aquilo, se eu sou aquilo outro, né? Quer dizer, as pessoas estão sempre querendo ser alguma coisa. E nisso, elas jogam um certo entulho na mente e bloqueia essas influências superiores, né? Então, o ser nada, é engraçado que se você falar para alguém assim, você é um nada, você está ofendendo a pessoa, né? Tal é a cultura da autoimportância tão arraigada na nossa civilização. Não, aquele cara é um nada, você está desprezando, ele é um zero. Mas quanto mais nada a gente puder ser, não no sentido de uma falsa humildade, nem no sentido de uma autoimportância às avessas, porque a mente é enganosa o suficiente para criar isso. Não, eu sou humilde, não sou nada e tal, não sei o quê. Sabe? A mente é muito, muito matreira para fazer tudo isso. Por isso que eu disse que o assunto é escorregadio, né? Mas nós estamos falando de uma pureza da alma, em que a pessoa não está preocupada consigo mesma, se ela é isso ou se ela é aquilo, ela simplesmente é. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogo sobre a Vida, conversando sobre os ensinamentos de Jiddu Krishnamurti, sempre com a contribuição dos amigos que estão no Zoom e no YouTube, e aqueles que também que estão assistindo a posteriori, que também fazem parte dessa grande egrégora de investigação. E o tema escolhido para esse nosso encontro de hoje é possível sermos nada? E nós podemos perceber os nossos vícios mentais adquiridos de uma cultura que cultua o sucesso, que cultua a importância, que cultua o dinheiro, né? Quem tem, quem não tem, né? Uma cultura perniciosa, uma cultura de exaltação ao ego, né? E essa cultura, nós absorvemos ela, consciente ou inconscientemente.
E aí o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é o que é olhar para isso, olhar para como a nossa consciência absorve coisas do meio da cultura social e passa a viver de acordo com elas sem nem perceber, né? Então, essa coisa da autoimportância realmente é algo que nos trava, que nos bloqueia de, um, de uma espiritualidade genuína. Porque a espiritualidade genuína é aquela que vem de dentro para fora, espontânea, né? Sob a forma de bondade, de amorosidade, de inteligência, de atitude unificadora, né? Isso tudo tem que vir de dentro. Ah, mas se eu sou isso, eu sou aquilo, esse eu sou é um agente bloqueador. Lembra também o Sri Ramana Maharshi, né? Com aquela pergunta: quem sou eu? Meu nome, eu sou fulano de tal. O nome não é você, é a placa do seu carro, é só a identificação. Eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou professor. Isso tudo são atributos externos. Se você realmente for aprofundando nessa pergunta, quem sou eu? E não se contentar com nenhum rótulo, ver que todos os rótulos são projeções, imaginações e realidades. Lá no fundo, você vai descobrir que é nada. Mas é um nada lindo, é um nada criador, é um nada pleno, é um nada que não precisa de explicação nenhuma, né? Que não precisa ser nada, não precisa de nenhum tipo de rótulo. Nós não estamos querendo criar o rótulo de ser nada. Nós estamos querendo mostrar a importância de não ter rótulo. Então, a autoimportância é uma forma de se rotular, de se agregar. Eu sou doutor, eu sou mestre, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo ilusão. Na hora de morrer, vai embora tudo, velho. Essas imagens só segregam as pessoas, elas só criam relações distorcidas, né? E bloqueiam o amor, bloqueiam a sabedoria, porque as pessoas vivem em ilusão. É, você falou uma palavra, humildade, que me parece assim fundamental nessa percepção, porque na medida que nós nos achamos como sendo alguma coisa, nós estamos nos afastando desse ser pleno, porque o pleno e o nada, na verdade, são dois aspectos, né, da mesma coisa, da mesma unidade. Na hora que nós percebemos que nós somos nada, nós alcançamos a plenitude. Pode parecer um paradoxo, né? Que você tem que se perceber como nada para poder viver com plenitude. Mas faz sentido se você perceber que a plenitude não é uma plenitude de posses. Nós fomos educados para achar que a plenitude é você ter muita coisa. Eu estou pleno quando eu tenho tudo que é possível obter, né? Eu estava vendo esses dias aquele filme Napoleão, talvez alguns de vocês tenham visto, né? Ele não tinha limites para a ganância dele. Ele era um cara muito esperto, com muitas estratégias, tal, de guerra, mas ele era tão autocentrado que ele levou tudo a perder, porque ele achou que ele era invencível, que ele podia fazer tudo o que ele quisesse, que ele era quase um deus, né? Tanto que ele se autocoroou, né? Imperador. Então, era uma postura tão autocentrada que levou justamente o oposto do que ele queria, né? Levou à perda total. Então, sempre os opostos se atraem, né? Pessoa que se acha algo muito elevado, se coloca lá em cima do pedestal, tem muito mais chance de cair, porque ele se colocou à parte dos outros seres humanos, sem nenhuma humildade, e por isso ele perdeu, né? Aquele negócio, o excesso de posses leva também a uma condição de você não ser nada. Mas nesse caso, no Napoleão, foi ser nada mesmo, ser um cara
uma carta fora do baralho, vamos dizer assim, né? Ele era tudo, e de repente passou a ser um exilado, né? E só não foi executado porque naquela época a política já tinha sido um pouco transformada, que antigamente era guilhotina para todo mundo que pisava fora, né, do quadrado. Então vocês veem que como é intoxicador a pessoa se achar alguma coisa, se achar melhor, se achar mais capaz, se achar uma pessoa assim que é quase divina, porque o imperador ele é Deus praticamente para os outros seres, né? E isso é muito perigoso, né? Daí a importância da humildade que você falou, né, Marcos? Ser humilde, mas uma humildade que não é intelectual. Quer dizer, eu vou ser humilde para ganhar o reino dos céus, eu vou ser humilde para gerar um bom karma, para nascer melhor na próxima vida. É, não é isso. É uma humildade natural de quem se percebe como nada. Se eu, se eu sou nada, eu tenho que ser humilde, né? Essa humildade não é criada, não é uma humildade que você imagina, né? Agora eu vou me tornar humilde. Isso aí não existe. Ninguém se torna humilde. A pessoa é humilde na medida que ela se percebe como nada. Isso pode parecer estranho até, né? Mas é o fato, não é, Marcos? Abre o microfone. E quando o cara se acha espiritual, né? Na humildade dele, ele está acima dos outros, entendeu? A mente é matreira, ela é traiçoeira. E aí você tem que ver que ser espiritual é não estar nem acima nem abaixo de ninguém, é não ter imagens de nenhum tipo, né? E essa experiência aí que você falou do Napoleão, né, mostra uma pessoa que tinha uma energia tremenda, uma capacidade tremenda, mas que foi traída pelo próprio ego. Cara que poderia ter realizado grandes coisas, acabou se prejudicando. Consta que ele foi morto assim, sendo envenenado aos pouquinhos, para não criar uma reação dos franceses, né? Que ele ficou preso lá naquela ilha no Mediterrâneo e foram dando doses de, não sei se arsênico, alguma outra coisa, para ele morrendo aos pouquinhos. Então, é aquela história. Não adianta a gente se achar nada. E repara que as pessoas não gostam de quem se acha. Você reparou? As pessoas não gostam. E repara como aquela pessoa que é naturalmente humilde, ela, ela cativa a simpatia das outras pessoas. Enquanto aquela que se acha, ela já gera antagonismo. Né? Então, ser nada significa ser o que se é. Atento aos movimentos do pensamento, rotuladores de estar acima, estar abaixo, né? De ser melhor, ser pior, porque são vícios de uma civilização. Essa coisa de comparar. Você tem a faculdade de comparar para tudo que é prático. Você compara se esse sapato é mais macio do que o outro, ou se esse caminho é mais curto do que o outro. Para isso, a gente tem a faculdade mental de comparar. Mas quando a gente permite que essa faculdade entre nos relacionamentos, comparando a si mesmo com os outros, aí dá esse sentimento de soberba, ou dá o sentimento de inveja, né? Comparando pessoas com pessoas, aí uma você põe no céu, outra você põe no chão, no lixo, né? O Krishnamurti, ele coloca com muita ênfase essa atividade comparativa da mente nos relacionamentos é extremamente nefasta, é extremamente deterioradora das relações. Então, eu diria que não adianta a gente falar somos nada, eu sou nada, você é nada, Edu, estamos nada, nós dois nada. Né? Fácil a gente criar rótulos. Né?
O trabalho é você perceber quando a mente está fazendo as comparações, quando ela está rotulando, quando ela está botando uma coisa em cima, outra embaixo, etc, etc. É nessa hora que a mente é assassina do real, como diz a Helena Blavatsky, na Voz do Silêncio, né? Então, o lance é estar atento aos movimentos do pensamento, porque é o pensamento que cria toda essa confusão. Se pensamento consciente e inconsciente, porque, por incrível que pareça, existem muitos movimentos do pensamento criando essas barreiras de preconceito, essas coisas de idealizar situações de pessoas e tal. E muitas vezes nós não percebemos que nós estamos fazendo isso. Então, o trabalho de autoobservação, daquele cuidado que produz a autotransformação, em que você sai do automatismo do pensamento e entra num nível mais consciente do que você está fazendo, do que você está construindo ou destruindo com a atividade do pensamento, né? Essa autenticidade de ser você mesmo e se perceber no movimento, ainda que tropeçando às vezes, mas nesse trabalho de observação, de percepção de si mesmo, isso vai produzindo essa transformação, e aí você acaba descobrindo que não está nem aí para ser alguma coisa. Aí começa a ficar bom o negócio, né? Pois é, é uma. Você descobrir que a vida não é você ser alguém, né? Isso talvez seja das coisas, uma das guinadas mais importantes da vida, é que você não tem que ser alguma coisa, né? É um preconceito que eu acho que todos nós temos, no sentido de ser uma ideia preconcebida, é que nós temos que nos tornar pessoas famosas, com um bom salário, reconhecidos pelos outros, com muito, muita projeção. Isso é ser alguma coisa, isso é ser bem-sucedido, né? E quando você chega e fala, mas tudo isso aí pertence ao domínio do irreal, pertence ao domínio de uma mente condicionada. E que você, para atingir o seu objetivo maior, que é a plenitude, que é a felicidade, você tem que se esvaziar. E isso não é uma coisa simples, né? Que uma coisa é você dizer, não, eu vou me esvaziar, mas se isso for apenas um jogo do nosso pensamento, um jogo intelectual, ele não tem valor. E você não pode. Isso é uma coisa também interessante, Marcos. Você não pode decidir que você vai se esvaziar. Só a partir de amanhã eu vou esvaziar a minha mente, né? E agora ela está cheia, mas amanhã eu vou começar a esvaziar, né? E aí chega amanhã e você não esvaziou. E o amanhã vai se postergando para sempre, né? Que nem ah, aquela casa, né? Estava escrito, fiado só amanhã. Aí o cara chegava lá, sempre tinha a mesma placa, fiado só amanhã. Aí o cara dizia, mas não é hoje, não. Está escrito aqui, é só amanhã. Então, essa questão de querer, né, chegar a algum lugar, de desenvolver uma nova habilidade, é ilusória. Sempre que a mente tenta, por ela própria, chegar a um novo estado, ela está se enganando, porque ela está projetando no futuro uma coisa que ela vai realizar aos poucos. E o Krishnamurti sempre enfatizou que a mudança é agora. Ou você percebe, se transforma agora, ou então não existe mudança, o que existe é apenas ideias e intenções que não se realizam na prática. Então, nós temos que observar isso com muito cuidado, né? Você não pode dizer, amanhã, a partir de amanhã, eu vou ser humilde. Não é assim que funciona, né? Então, esse estado de ser nada é é um insight. Você, poxa, eu sou nada. Você aprendeu que você é nada.
E aquilo ninguém pode tirar. É uma percepção instantânea que vem de uma de um olhar atento e de uma percepção da vida como ela é. É algo assim de muito muita profundidade, né? E não pode você não pode buscar esse estado de ser nada. É algo que não é simples, né, Marcos? E olha o fardo que você tira quando você tem esse insight. Olha o fardo que você tira de si mesmo. Olha como a vida fica leve, espontânea, alegre, quando a autoimportância vai embora pelo ralo, né? A gente fica se sentindo muito melhor, se movimentando melhor, sem aquelas peias de que aqui, por aqui eu devo, por aqui eu não devo, por aqui é bom, por aqui eu ganho, por aqui eu perco, né? Todos esses jogos sociais, né? De perde, ganha. Então, assim, é como você falou, é um insight. É um insight que quebra uma estrutura mental antiga e arraigada e que nos livra de um fardo tremendo de ser ou ter que ser alguma coisa. Ao mesmo tempo, não é uma proposta de inércia. Eu não sou nada, não faço nada, não quero nada, nada. Não, você vai se movimentar com muito mais leveza, vai fazer muito mais coisas que o rótulo que você possa dar de não ser nada, né? Então, assim, é, essa percepção é muito libertadora, muito libertadora. E quanto menos importância a gente tiver, cara, mais livre nós somos. E o Krishnamurti é muito enfático nisso, de que as pessoas até sofrem por despencarem das alturas que elas próprias se colocam, né? Elas se colocam numa altura, aí um dia ela vê que o comportamento dela não está sendo de acordo com aquilo. Ah, que é isso que eu sou? Aí fica um conflito, depressão e tal. Mas se não tiver altura, não tem queda também, né? Você pode errar, você pode tropeçar, e aí? Então, a questão é não ficar idealizando nada, é simplesmente ser, viver com espontaneidade. Chegamos ao final do nosso programa de hoje, mas as investigações continuam, o trabalho interior continua, cada um de nós possa continuar observando a vida, aprendendo e sendo um canal do divino aqui na Terra. Até a próxima. Namastê.